A festa no jardim da mansão de Felipe era a definição da perfeição plástica. O gramado, de um verde impossivelmente vibrante, descia suavemente até uma piscina de borda infinita que parecia se fundir com o céu azul. Garçons de uniforme branco deslizavam entre os convidados, servindo taças de champanhe que borbulhavam sob o sol da tarde. Mulheres com vestidos de grife e homens com ternos de linho riam de piadas sem graça, suas vozes competindo com a música lounge que flutuava no ar. Era um espetáculo de riqueza e lazer, uma bolha de privilégio cuidadosamente curada. No centro de tudo estava Adriana, a jovem e bela esposa de Felipe, a anfitriã perfeita, movendo-se com a graça de uma rainha em seu domínio. Ela era o sol, em torno do qual todos os outros planetas da alta sociedade pareciam orbitar, brilhando com uma luz fria e autossatisfeita. Em um canto sombreado do terraço, um pouco afastado da agitação, estava Lucas, o filho de 10 anos de Felipe. Ele observava a festa de sua cadeira de rodas, um pequeno barco de brinquedo de madeira em seu colo. Desde o acidente que levara sua mãe e o deixara paralisado da cintura para baixo, Lucas se tornara um espectador de sua própria vida. As festas de seu pai, cheias de adultos que o olhavam com uma mistura de pena e desconforto, eram particularmente solitárias. Ele se sentia como um vaso quebrado que todos tinham medo de tocar. Sua madrasta, Adriana, o tratava com uma gentileza pública e superficial, mas seus olhos nunca realmente o viam. Ele era apenas mais um acessório na casa perfeita dela. Lucas olhou para a piscina, a água cintilando, e sentiu uma pontada de saudade. Ele se lembrava de como amava nadar. De repente, uma rajada de vento mais forte soprou pelo jardim, arrancando o pequeno barco de brinquedo de seu colo. Ele voou pelo ar e pousou na água, flutuando a poucos centímetros da borda da piscina. O coração de Lucas deu um salto. Aquele barco era a última coisa que sua mãe lhe dera. Instintivamente, ele manobrou sua cadeira de rodas pelo piso liso do terraço em direção à beira da piscina. Ele esticou o braço o máximo que pôde, os dedos se esticando, tentando alcançar o brinquedo que flutuava tentadoramente perto, mas sempre fora de alcance. Ele se inclinou um pouco mais, a roda dianteira de sua cadeira perigosamente perto da borda molhada. Ele não percebeu o perigo. Só via o pequeno pedaço de madeira, o último elo tangível com o amor de sua mãe. O desastre aconteceu em um piscar de olhos. A roda da cadeira de rodas, sobre o piso escorregadio, deslizou. A cadeira tombou para a frente com uma velocidade assustadora, ejetando Lucas de seu assento. Ele caiu na água com um baque surdo que foi quase inaudível em meio à música e às conversas. Por um momento, ninguém percebeu. Então, alguém gritou. A música parou abruptamente. Dezenas de cabeças se viraram. A cena era horrível. Uma cadeira de rodas tombada na beira da piscina e o corpo pequeno de um menino afundando silenciosamente na água azul e cristalina. O pânico se instalou, mas era um pânico paralisante. Gritos agudos cortaram o ar. Adriana, a madrasta, congelou, a mão na boca, os olhos arregalados de terror. Os convidados, em vez de ajudar, sacaram seus celulares, seus instintos de espectadores, superando qualquer impulso de ação. Do outro lado do jardim, perto das grandes portas de vidro da varanda, Rosa estava trabalhando. Ela limpava as marcas de dedos dos painéis de vidro, uma tarefa interminável em dias de festa. Ela ouviu o grito, viu a comoção e seu olhar foi imediatamente atraído para a piscina. Ela não viu o luxo ou o pânico, viu uma cadeira de rodas vazia e uma criança se afogando, e algo dentro dela, um instinto antigo e adormecido, despertou. Sem um segundo de hesitação, ela largou o pano de limpeza. Ela não gritou, não pensou, apenas agiu. Ela correu, os sapatos de trabalho baratos deslizando na grama, contornando os convidados paralisados, como se fossem estátuas. Ela era uma força da natureza,
Uma explosão de propósito em um mar de inércia. Seus anos de adolescência como salva-vidas comunitária em uma piscina pública de seu bairro pobre voltaram a ela em um flash. O treinamento, a memória muscular, a calma sob pressão. Ela não viu o milionário, a socialite, os convidados. Viu uma vítima. Chegou à beira da piscina e, sem tirar o uniforme ou os sapatos, mergulhou. O choque da água fria foi um batismo, lavando dela o papel de faxineira invisível e revelando a heroína por baixo. A multidão na beira da piscina ofegou coletivamente ao ver a empregada, a figura que eles ignoraram o dia todo, mergulhar na água para fazer o que nenhum deles teve a coragem de fazer. A realidade havia invadido brutalmente a fantasia da festa. O resgate foi rápido e eficiente. Rosa nadou com braçadas fortes até o fundo da piscina, onde o corpo de Lucas estava afundando. Ela o agarrou, o corpo pequeno e inerte, e o impulsionou para a superfície. Com uma força que ninguém imaginaria que ela possuía, ela o arrastou para a borda. Alguns dos funcionários da casa, finalmente saindo de seu próprio choque, correram para ajudá-la a tirá-lo da água. Ele estava pálido, os lábios azuis, inconsciente. A multidão apenas observava, muitos ainda filmando, a tragédia se desenrolando como um filme diante de seus olhos. Eles eram espectadores, incapazes de participar, separados da vida real por uma tela de privilégio e medo. Rosa deitou Lucas no chão e imediatamente começou os procedimentos de reanimação. "Alguém chame uma ambulância!" Ela gritou, a primeira ordem que deu naquela casa, a voz clara e cheia de uma autoridade que ninguém ousou desafiar. Ela inclinou a cabeça dele, verificou suas vias aéreas e começou as compressões torácicas. 1, 2, 3, 4... Sua mente estava focada, seu corpo se movendo com uma precisão treinada. Ela não estava mais pensando, estava fazendo. Estava lutando contra a morte, ali mesmo, no chão molhado de um terraço luxuoso, cercada por dezenas de pessoas que não fizeram nada. O único som agora era a contagem rítmica de suas compressões e os soluços aterrorizados de alguns convidados. No meio do caos controlado criado por Rosa, Adriana finalmente saiu de sua paralisia. Mas sua primeira ação não foi ajudar. Foi gerenciar a crise de imagem. Ela correu para o lado de Lucas, não para confortá-lo, mas para ser vista ali. Quando a ambulância chegou, foi ela quem falou com os paramédicos, assumindo o papel da mãe preocupada e no controle. Ela viu Rosa encharcada e tremendo, afastada pelos profissionais. Com uma frieza inacreditável, Adriana se aproximou dela. "Obrigada pela sua ajuda", disse ela. A palavra ajuda soando como um insulto. "Você pode ir agora. Está dispensada." Ela a dispensou como se estivesse mandando um garçom recolher pratos sujos, ansiosa para apagar a imagem da faxineira heroína que era um testemunho gritante de sua própria covardia. Felipe, o pai de Lucas, chegou ao hospital como um furacão, o rosto pálido, de pânico. Ele havia saído de uma reunião importante assim que recebeu a notícia. Encontrou Adriana na sala de espera, chorando de forma convincente. "O que aconteceu?" ele exigiu. Adriana, a mentira já preparada, contou sua versão heróica dos fatos. "Foi horrível, querido. A cadeira dele deslizou e ele caiu. Eu não pensei, apenas agi. Pulei na água para pegá-lo", disse ela, convenientemente omitindo sua paralisia e o papel central de Rosa. "A faxineira, ela me ajudou a tirá-lo da água. Foi uma sorte ela estar por perto." Ela se pintou como a heroína, reduzindo o ato de coragem de Rosa a uma nota de rodapé, uma ajuda secundária, garantindo que o crédito pela salvação de seu enteado fosse somente dela. Enquanto isso, Rosa voltava para casa, o uniforme ainda úmido, o cheiro de cloro em sua pele. A adrenalina do resgate havia passado, deixando para trás um cansaço profundo e a dura realidade de sua situação.
A frieza com que Adriana a dispensou a deixou com um pressentimento terrível. Ela não sentia orgulho de seu ato, sentia uma vulnerabilidade assustadora. Ela havia quebrado a regra mais fundamental de seu trabalho: ser invisível. Havia se tornado o centro das atenções. E em um mundo como aquele, a atenção era perigosa. Ela pensou em seu próprio filho, que a esperava em casa, e sentiu um calafrio de medo. Em seu ato de salvar o filho de outra pessoa, ela temia ter colocado em risco o futuro do seu. Nos dias que se seguiram, a mansão tentou voltar ao normal, mas algo havia mudado. A história que Adriana contou se espalhou entre a equipe, mas os olhares que eles lançavam a Rosa eram diferentes. Eram olhares de admiração, de respeito. Eles haviam visto a verdade. Eles sabiam quem era a verdadeira heroína. E essa admiração silenciosa era uma ameaça para Adriana. A presença de Rosa na casa tornou-se um lembrete constante de sua própria falha, de sua covardia. Cada vez que via a faxineira silenciosa em seu uniforme, Adriana se lembrava do momento em que congelou, do momento em que falhou como protetora de Lucas. E a vergonha, lentamente, começou a se transformar em um ressentimento venenoso. Para se livrar desse lembrete ambulante, Adriana precisava de uma desculpa, uma razão para apagar Rosa de sua vida para sempre. E como toda covarde, ela recorreu à crueldade. Alguns dias após a festa, um dos convidados, um amigo próximo de Adriana, ligou em pânico, alegando que sua carteira de grife havia desaparecido durante a confusão do acidente. A armadilha estava montada. Adriana convocou Rosa a seu escritório particular na mansão. A sala era luxuosa, projetada para intimidar. Rosa entrou, o coração apertado, sem saber o que esperar. Adriana estava sentada atrás de uma grande mesa, o rosto uma máscara de falsa seriedade e decepção. Rosa, estou terrivelmente desapontada, começou Adriana, a voz pingando uma sinceridade fingida. Um de nossos convidados perdeu a carteira durante a festa. A última vez que ele a viu foi perto da piscina, exatamente onde o incidente aconteceu. A insinuação era clara, pendurada no ar como uma forca. Você foi a única pessoa da equipe que estava naquela área específica naquele exato momento. A acusação, embora velada, era inconfundível. Rosa olhou para ela chocada. Senhora, eu nunca... começou ela, mas Adriana a interrompeu, levantando a mão. Por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Entendo que pessoas em sua posição possam ficar desesperadas, continuou Adriana, torcendo a faca com uma falsa compaixão. Mas roubo é algo que não podemos tolerar. É a palavra de um convidado respeitado contra a sua. A injustiça era esmagadora. Não havia provas, não havia investigação. Apenas uma acusação conveniente que servia perfeitamente aos propósitos de Adriana. Rosa estava sendo punida, não por um crime, mas por seu próprio heroísmo. Estava sendo apagada para que a covardia de Adriana pudesse ser esquecida. Sinto muito, Rosa, mas não tenho outra escolha. Você está demitida e espero que nunca mais procure emprego em uma casa desta comunidade. A sentença era final. Ela estava sendo exilada, sua reputação destruída por uma mentira. Longe da frieza da mansão, em um quarto de hospital estéril, Lucas dormia. Felipe sentava-se ao lado da cama, uma estátua de ansiedade, segurando a mão pequena e imóvel de seu filho. Adriana estava lá também, desempenhando o papel de madrasta devota com uma perfeição ensaiada. Ela conversava em sussurros com os médicos, agradecia às enfermeiras com um ar de nobreza trágica e respondia a mensagens de texto de amigos preocupados, descrevendo o milagre de sua rápida ação. Para o mundo exterior e para seu marido, ela era a heroína da história, a mulher que superou o medo para salvar seu enteado. Felipe, ainda em choque e grato por seu filho estar vivo, aceitou a história dela sem questionar. Em momentos de crise,
A mente se agarra à versão mais simples e reconfortante dos fatos. E a versão de Adriana era exatamente isso. Horas mais tarde, Lucas começou a despertar. Seus cílios tremeram e ele emitiu um pequeno gemido, o primeiro som que fez desde que fora retirado da água. Felipe se inclinou, o coração disparado. Lucas, filho, você está me ouvindo? Sou eu, o papai. Os olhos do menino se abriram, mas não viam nada, apenas a escuridão familiar. Ele parecia desorientado, assustado. Ele se lembrou da queda, da sensação de água enchendo seus pulmões, do pânico frio. E então ele se lembrou de outra coisa. Um rosto, uma sensação de braços fortes, uma voz calma. Rosa, ele sussurrou, a voz fraca e rouca, a primeira palavra que pronunciou. Não foi papai, não foi Adriana, foi o nome da faxineira. Adriana, que estava do outro lado da cama, ouviu o nome e seu rosto empalideceu por uma fração de segundo antes que ela pudesse recompor sua máscara de preocupação. A Rosa foi embora, querido. O papai e eu estamos aqui agora. Você está seguro, disse ela, a voz excessivamente doce. Mas Lucas franziu a testa, a confusão em seu rosto se transformando em uma insistência infantil. Não! Eu quero a Rosa. Onde ela está? Ela me pegou. A insistência dele em um nome que, na versão de Adriana, era apenas secundário, foi a primeira nota dissonante na sinfonia de sua mentira. Felipe olhou de seu filho para sua esposa, uma pequena ruga de confusão se formando entre suas sobrancelhas. Ele não entendeu a importância do pedido, mas registrou a urgência na voz de seu filho. Felipe, sentindo a agitação de Lucas, sentou-se na beirada da cama e falou com uma gentileza infinita. Filho, está tudo bem. Adriana me contou como ela foi corajosa e pulou para te salvar. Ele estava tentando acalmar o filho, reafirmar a narrativa heróica que lhe fora contada. Mas Lucas balançou a cabeça em seu travesseiro, um movimento pequeno, mas veemente. Não, papai, disse ele, a voz ganhando um pouco mais de força. A Adriana não. A Adriana só gritou. A declaração foi tão simples, tão direta, tão desprovida de qualquer malícia, que atingiu Felipe com uma força inesperada. A honestidade brutal de uma criança que não tem motivos para mentir. Ele olhou para Adriana, que forçou uma risada nervosa. Ele está confuso, querido. É o trauma falando. Mas Felipe não estava mais ouvindo sua esposa. Estava olhando para o rosto de seu filho, que continuava a falar. Todo mundo ficou olhando, disse Lucas, as memórias voltando em fragmentos. Com os telefones, ninguém pulou. Eu estava com medo. Então a Rosa apareceu. Ela voou água como uma super-heroína, papai. Ela me puxou e ela cheirava a limão. A especificidade do detalhe, o cheiro de limão dos produtos de limpeza, foi o que tornou a história inegavelmente real para Felipe. Era um detalhe sensorial que uma criança traumatizada não inventaria. Ele olhou novamente para Adriana, cujo sorriso agora parecia frágil, quebradiço. A história dela não tinha cheiro de limão. Tinha o cheiro de uma mentira bem ensaiada. A semente da dúvida, uma vez plantada, a germinar começou rapidamente na mente de Felipe. Ele não confrontou Adriana ali, no quarto do hospital. Ele era um homem de negócios, um estrategista. Ações impulsivas não faziam seu estilo. Ele manteve uma fachada calma, agradecendo aos médicos, confortando o filho, mas por dentro sua mente trabalhava furiosamente, conectando os pontos. A insistência de Lucas, a palidez de Adriana. E outra coisa que o incomodou, a rapidez com que Rosa havia sido demitida no dia seguinte por uma acusação de roubo tão conveniente. Na época, ele aceitou a decisão de Adriana, muito ocupado com a recuperação de Lucas. Agora, a demissão parecia menos uma questão de justiça e mais um ato de eliminação. Ele precisava de provas.
Ele deixou o hospital algumas horas depois, com a desculpa de que precisava resolver alguns assuntos urgentes no escritório. Adriana ficou para trás, aliviada por se livrar de seu escrutínio silencioso, acreditando que ele havia aceitado sua explicação sobre o trauma de Lucas. Mas Felipe não foi para o escritório. Ele foi para casa, para a mansão. Ele entrou na propriedade, não como o dono, mas como um investigador. A casa, que antes era o símbolo de seu sucesso, agora parecia um cenário de crime, um lugar que guardava segredos e mentiras. Ele não se dirigiu à ala residencial, mas ao coração tecnológico da propriedade, a sala de segurança central, um lugar que só ele e seu chefe de segurança, um homem de sua total confiança, podiam acessar. Ele convocou seu chefe de segurança, um ex-militar chamado Barros. As instruções foram curtas e diretas. Eu quero as gravações de todas as câmeras do jardim do dia da festa, o evento inteiro, de todos os ângulos, sem cortes. E ninguém, especialmente a dona Adriana, pode saber que estamos fazendo isso. Barros, que conhecia seu patrão o suficiente para nunca questionar uma ordem dada com aquele tom de voz, assentiu e começou a trabalhar nos servidores. Felipe sentou-se em frente à parede de monitores, o coração batendo com uma mistura de medo e uma terrível necessidade de saber a verdade. Ele estava prestes a assistir ao filme mais importante de sua vida. Eles encontraram o ângulo principal, uma câmera de alta definição disfarçada em uma luminária de jardim, com uma visão perfeita da piscina. A gravação era chillingly clara, as cores vibrantes da festa, as risadas silenciosas dos convidados, a música inaudível. Ele viu seu filho, Lucas, em sua cadeira de rodas, a pequena figura solitária em meio à multidão. Ele assistiu com o coração na boca enquanto o menino se aproximava da borda da piscina, se inclinava e a cadeira tombava. Ele viu o baque silencioso na água. E então, ele viu a reação, ou melhor, a falta dela. Ele viu dezenas de seus amigos, a elite da cidade, congelarem. Viu suas mãos irem para os bolsos não para ajudar, mas para sacar os celulares. E então, ele a viu, Rosa, uma figura em um uniforme simples, explodindo de uma porta lateral como uma bala. Ele a viu correr, a determinação em seu rosto visível, mesmo na tela. Viu-a mergulhar sem hesitar. Viu a luta sob a água e o momento em que ela emergiu, arrastando o corpo inerte de seu filho. Ele assistiu, hipnotizado, à cena da reanimação, os movimentos firmes e precisos dela, contrastando com o caos paralisado ao redor. Ele não estava apenas vendo um resgate, estava testemunhando um ato de puro e inquestionável heroísmo. Uma onda de admiração e uma vergonha profunda o inundaram. Sua esposa havia mentido. Sua funcionária era uma heroína. Mas a investigação de Felipe não terminou aí. Ele se lembrou da acusação de roubo, a suposta razão para a demissão de Rosa. Barros, avance para 1 hora após a chegada da ambulância. Ordenou ele, a voz rouca. Quero a câmera do terraço, perto do bar. Eles mudaram o ângulo. A cena agora era mais calma. A maioria dos convidados havia partido. Felipe viu Adriana conversando com o convidado que supostamente havia sido roubado. O homem deixou seu paletó em uma cadeira e foi pegar uma bebida. E então, Felipe viu o impensável. Ele viu sua esposa, Adriana, olhar ao redor para se certificar de que ninguém estava olhando e, com um movimento rápido e furtivo, pegar a carteira do bolso do paletó. No início, Felipe pensou que ela a estava guardando para o amigo, mas então ele a viu caminhar até o carrinho de limpeza que Rosa havia deixado para trás na pressa. Com a mesma discrição furtiva, ela deslizou a carteira para dentro do bolso do avental sujo de Rosa, que estava dobrado sobre o carrinho. O ato foi tão rápido, tão malicioso e tão deliberado que Felipe sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ele mandou Barros dar zoom e replay, de novo e de novo.
A verdade era inegável, capturada em alta definição. Adriana não apenas mentiu sobre o resgate, ela havia armado uma cilada para a mulher que salvou a vida de seu filho, incriminando-a por um crime para encobrir sua própria e vergonhosa covardia. A traição era total e monstruosa. Felipe sentiu uma fúria como nunca havia sentido em sua vida. Não era uma fúria quente e explosiva, mas um gelo que se espalhava por suas veias. O homem que ele pensava ter se casado, a mulher a quem ele confiava o bem-estar de seu filho, era uma mentirosa, uma covarde e uma criminosa. Sua crueldade não tinha limites. Ela estava disposta a destruir a vida de uma mulher inocente, uma verdadeira heroína, apenas para proteger sua própria imagem frágil. A decepção era tão profunda, tão absoluta, que quase o deixou sem fôlego. O mundo que ele pensava conhecer, a vida que ele estava construindo, tudo se revelou uma farsa, construída sobre as fundações podres do caráter de sua esposa. Ele ficou olhando para a tela, para a imagem congelada de Adriana se afastando do carrinho de limpeza com um ar de normalidade, e um som baixo e perigoso escapou de seus lábios. Não foi um grito de raiva, mas o rosnado de um animal ferido e encurralado. Ele agora possuía a prova irrefutável da depravação de sua esposa. A questão não era mais o que havia acontecido. A questão era o que ele, Felipe, um homem que havia se permitido ser cego por tanto tempo, faria a respeito. A justiça para Rosa não era mais uma opção. Era uma necessidade, uma obrigação moral que ele teria que cumprir. E a punição para Adriana teria que ser tão pública e espetacular quanto sua festa. Felipe sentou-se na sala de segurança escura por um longo tempo, muito depois de Barros ter saído. Ele assistiu ao vídeo da armação de novo e de novo, cada repetição gravando a traição de Adriana mais fundo em sua mente. O choque inicial deu lugar a uma fúria fria e cristalina, uma raiva tão pura e intensa que o deixou completamente calmo. Ele não via mais a mulher com quem se casara, a socialite charmosa e um pouco superficial. Via uma estranha, uma predadora cruel que havia colocado a vida de seu filho em risco por vaidade e, em seguida, tentara destruir uma mulher inocente para esconder sua própria vergonha. A decepção era uma ferida aberta em seu peito. Ele havia confiado nela, não apenas com sua casa e sua fortuna, mas com a coisa mais preciosa de sua vida, seu filho. E ela havia traído essa confiança da maneira mais monstruosa possível. Com uma calma assustadora, ele apagou os registros de seu acesso ao servidor de segurança. Ninguém jamais saberia que ele estivera ali. Ele saiu da sala e voltou para a ala principal da mansão, o rosto uma máscara de neutralidade. Encontrou Adriana no corredor, que vinha da ala da piscina, rindo ao telefone com uma de suas amigas. "Sim, querido, foi um susto, mas felizmente eu estava lá", dizia ela, recontando sua versão heróica dos fatos. Ela ouviu e sorriu, um sorriso brilhante e falso. "Felipe, querido, estava justamente contando a todos como tivemos sorte." Ele apenas assentiu, forçando um pequeno sorriso. Sim, muita sorte. Mas seus olhos, se ela tivesse se importado em olhar de verdade, estavam frios como gelo. A dissonância entre a fachada dela e a verdade que ele agora conhecia era nauseante. Dias que se seguiram, Felipe se tornou um observador silencioso em sua própria casa. Ele mantinha a rotina, ia para o trabalho, jantava à mesa com Adriana, mas sua mente estava em outro lugar, planejando, calculando. Ele a observava, estudando cada gesto, cada palavra, vendo a falsidade em tudo. Via a maneira como ela tratava a equipe com um desprezo velado, a impaciência que demonstrava com Lucas quando pensava que ninguém estava olhando. E via a arrogância com que ela agora se movia pela casa, acreditando ter solidificado sua posição como a heroína da família. Ela se sentia intocável e essa arrogância seria sua ruína.
Felipe permitiu que ela acreditasse em sua vitória, dando-lhe corda suficiente para que ela se enforcasse em sua própria teia de mentiras. A vergonha que Adriana sentia por sua covardia rapidamente se transformou em um ressentimento profundo contra a única testemunha de sua falha, Rosa. Mesmo com a faxineira demitida e desaparecida, sua presença fantasma ainda assombrava a mansão. Adriana ouvia os outros empregados sussurrando nos corredores, via os olhares de admiração que eles trocavam ao mencionar o nome de Rosa. A heroína demitida havia se tornado uma lenda silenciosa entre a equipe, e cada menção a ela era uma pequena facada no ego de Adriana. Ela odiava Rosa, não apenas pelo que a faxineira havia feito, mas pelo que ela representava. Uma coragem e uma decência que Adriana sabia que nunca possuiria. Para apagar essa memória, ela precisava garantir que o nome de Rosa fosse permanentemente manchado, associado não ao heroísmo, mas ao crime. Enquanto isso, Felipe deu a Barros, seu chefe de segurança, uma nova missão. "Encontre Rosa", disse ele, a voz baixa e urgente, durante uma reunião em seu carro, longe de olhares curiosos. "Eu preciso saber de tudo sobre a situação dela. Onde ela está morando, se tem dinheiro, se está segura. Quero um relatório completo até o final do dia. E Barros, discrição absoluta é fundamental." Barros, homem que entendia de lealdade, sabia que aquela não era uma tarefa comum. Ele via a fúria contida nos olhos de seu patrão e entendia que aquilo era pessoal. Ele mobilizou sua equipe de confiança, usando recursos que normalmente eram reservados para a segurança corporativa, para encontrar uma faxineira desaparecida que se tornara, sem saber, a peça central de uma guerra iminente. O relatório de Barros chegou naquela mesma noite e era desolador. Rosa havia sido despejada de seu pequeno quarto. Estava morando temporariamente em um abrigo superlotado para mães solteiras, um lugar barulhento e sem privacidade. Ela passava os dias procurando por qualquer tipo de trabalho, mas a gravidez e a falsa acusação de roubo que Adriana sutilmente espalhara pela comunidade de agências de emprego a tornavam praticamente incontratável. Ela estava no fundo do poço, com suas economias quase no fim, o desespero se tornando um companheiro constante. Felipe leu o relatório e cada palavra era uma nova onda de culpa e raiva. A crueldade de Adriana não havia terminado com a demissão. Continuava a ondular, destruindo a vida de Rosa pouco a pouco. Felipe sabia que não podia simplesmente aparecer e lhe dar dinheiro. Isso a assustaria, levantaria perguntas e ainda não era a hora de revelar seu jogo. A ajuda tinha que ser anônima, um ato de justiça vindo das sombras. Ele instruiu Barros a criar uma intervenção, usando uma das fundações de caridade legítimas para as quais Felipe doava anonimamente. Barros orquestrou um pequeno milagre. Ele contatou o abrigo, se passando por um representante da fundação, e arranjou um novo lugar para Rosa morar. Um pequeno, mas limpo e seguro, apartamento alugado por 1 ano. A desculpa era que ela havia sido selecionada para um novo programa de apoio a mães em situação de risco. A operação foi executada com precisão militar, sem deixar rastros que levassem a Felipe. Para Rosa, a notícia chegou como uma resposta a uma oração que ela nem tivera forças para fazer. Em um dia, ela estava planejando como sobreviveria na rua com um recém-nascido. No dia seguinte, uma assistente social do abrigo lhe informou que ela havia sido escolhida. Ela não conseguia acreditar. A mudança para o novo apartamento foi um borrão de lágrimas e alívio. O lugar era simples, mas era seguro. Tinha uma janela que deixava o sol entrar e um pequeno quarto para o bebê. Logo depois que ela se mudou, uma entrega chegou à sua porta. Caixas de comida, fraldas, roupas de bebê, tudo o que ela precisaria para os primeiros meses. Doado pela mesma fundação.
A bondade anônima e avassaladora a deixou sem fôlego, restaurando um pouco de sua fé na humanidade, sem que ela fizesse ideia de que seu anjo da guarda era o mesmo homem cuja esposa a havia destruído. Com Rosa em segurança, Felipe pôde voltar sua atenção para a segunda parte de seu plano, a punição de Adriana. A grande festa de caridade que ela estava planejando se aproximava. Era para ser sua coroação social, o Citurus, evento que a solidificaria como a nova e poderosa Senhora Felipe. Ela estava obcecada com cada detalhe. A lista de convidados, o cardápio, as flores, a cobertura da imprensa. Felipe, para surpresa dela, começou a participar ativamente do planejamento. "Quero que seja uma noite inesquecível, querida", dizia ele, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ele sugeriu a instalação de grandes telas de vídeo por todo o salão, para que todos possam ver os maravilhosos vídeos sobre a caridade que estamos apoiando. Adriana adorou a ideia, cega em sua vaidade para a verdadeira e terrível finalidade daquelas telas. O dia da festa chegou. A mansão estava deslumbrante, transformada em um cenário de conto de fadas. Adriana estava radiante, usando um vestido espetacular e joias que valiam uma fortuna. Ela se movia pelo salão, a anfitriã perfeita, rindo, recebendo elogios, sentindo-se o centro do universo. Felipe estava ao seu lado, o marido orgulhoso e solidário. Ele a observava, e o que via era uma mulher dançando alegremente na beira de um penhasco, completamente inconsciente da queda que estava por vir. Ele não sentia prazer em sua vingança iminente. Sentia apenas um cansaço pesado, a tristeza de ter que realizar aquele ato de destruição para que a justiça pudesse prevalecer. A noite para ela era uma celebração. Para ele, era uma execução. No hospital, Lucas se recuperava lentamente. Seu corpo estava curado, mas seu espírito mais frágil. Ele perguntava por Rosa todos os dias. A confusão em sua voz partindo o coração de Felipe. "Papai, por que a Rosa foi embora? Ela ficou brava comigo?" Felipe tinha que engolir suas respostas, oferecendo desculpas vagas sobre ela ter que cuidar de sua própria família. Cada mentira era uma pequena traição a seu filho, mas ele sabia que era necessário por enquanto. Ele precisava que a verdade viesse à tona da maneira certa, no momento certo. A honestidade de seu filho havia sido a chave que abriu a porta da verdade para ele. E ele prometeu a si mesmo que honraria essa honestidade, não importando o quão doloroso fosse o processo. A armadilha estava montada. As câmeras de segurança haviam sido revisadas. A situação de Rosa havia sido estabilizada, mantendo-a segura e longe do caos iminente. A festa de Adriana estava em pleno andamento, a bolha de falsidade e luxo prestes a estourar. Felipe olhou para o relógio. Era quase hora do discurso. Ele sentiu um nó no estômago, não de medo, mas de uma finalidade sombria. Ele estava prestes a explodir sua própria vida, a expor a podridão em seu casamento para que o mundo inteiro visse. Mas ele sabia que era o único caminho. Para proteger seu filho, para honrar a coragem de Rosa e para, finalmente, se redimir de sua própria e longa ausência. Ele subiu ao palco, o silêncio caindo sobre a multidão, e a vingança começou. A noite do baile de caridade chegou, e a mansão Medeiros brilhava como uma joia na escuridão, cada janela acesa, a música suave flutuando pelo ar. Carros de luxo formavam uma fila na entrada, depositando a elite da cidade no tapete vermelho. Verônica era a anfitriã perfeita, recebendo os convidados com um sorriso radiante, vestida com um vestido de alta costura, que custava mais do que a casa de Rosa. Ela estava no auge, o centro das atenções, a futura rainha da sociedade, o epítome da graça e do poder. Ela se sentia invencível. Felipe estava ao seu lado, um acessório elegante em seu terno impecável, sorrindo para as câmeras, o braço, possessivamente,
ao redor da cintura dela. Ele desempenhava seu papel com uma perfeição gelada, o noivo orgulhoso e distante. Ninguém entre os convidados poderia ver a tempestade em seus olhos ou a calculada precisão de um predador esperando o momento certo para o bote. Dentro do salão de baile, a opulência era ofuscante. O champanhe fluía como água e as conversas eram um zumbido de negócios, fofocas e elogios superficiais. Verônica circulava pela sala, rindo, charmosa, aceitando os parabéns por seu noivado e pela festa espetacular. Ela olhou para Felipe, que conversava com um senador, e sentiu uma onda de orgulho possessivo. Ele era dela. A fortuna era dela. O poder era dela. Em sua mente, ela havia vencido em todas as frentes. Havia se livrado da incômoda faxineira, consolidado seu status como a heroína do acidente da piscina e agora estava presidindo o evento social mais importante do ano. Ela não poderia estar mais alta em seu pedestal, completamente cega para a queda vertiginosa que seu marido havia planejado meticulosamente para ela naquela mesma noite. Enquanto isso, em seu pequeno e seguro apartamento, Rosa assistia às notícias sobre a festa na televisão. Ela via as imagens da mansão, o brilho, o luxo, e sentia como se estivesse olhando para outro planeta. Um sentimento de tristeza a invadiu, não de inveja, mas de melancolia. Aquele mundo era tão distante, tão indiferente à sua luta. Ela pensou em Lucas, imaginando-o sozinho em seu quarto enquanto a festa acontecia lá embaixo. Ela não sentia raiva, apenas uma profunda compaixão pelo menino e até mesmo pelo pai dele, um homem que parecia tão perdido em sua própria riqueza. Ela desligou a TV, incapaz de continuar assistindo à celebração da mulher que a havia destruído, e foi verificar seu próprio filho dormindo, encontrando consolo na única riqueza que realmente importava para ela. De volta à festa, o momento havia chegado. O mestre de cerimônias subiu ao palco e, após alguns comentários, convidou o anfitrião, Felipe, para fazer seu discurso. Um aplauso polido encheu o salão enquanto Felipe subia os degraus. Ele caminhou até o púlpito, ajustou o microfone e olhou para a multidão de rostos expectantes. Adriana o observava da primeira fila, o rosto brilhando de orgulho, vendo aquele momento como o auge de seu sucesso. Felipe parecia calmo, controlado, a personificação do poder discreto. Mas por dentro, seu coração batia forte. Ele não estava prestes a fazer um discurso, estava prestes a detonar uma bomba no centro de seu próprio mundo. E ele sabia que os estilhaços atingiriam a todos, inclusive a ele mesmo. Boa noite a todos, começou Felipe, a voz calma e ressoante. Obrigado por se juntarem a nós esta noite para apoiar uma causa tão nobre. Adriana e eu estamos honrados em recebê-los em nossa casa. Ele sorriu na direção dela, um gesto que parecia de afeto, mas que era frio como aço. Falamos muito sobre caridade, sobre ajudar os necessitados. Mas o que realmente significa ter coragem? O que significa ser um herói? Recentemente, um incidente em minha própria casa me forçou a confrontar essas questões de uma maneira muito pessoal. Um murmúrio de curiosidade percorreu a multidão. O discurso estava tomando um rumo inesperado. Adriana sentiu um primeiro e vago calafrio de apreensão. Muitos de vocês ouviram falar do acidente com meu filho, Lucas, continuou Felipe. E muitos de vocês ouviram a história de como minha noiva agiu bravamente. Ele fez uma pausa, deixando a atenção de todos se concentrar em Adriana, que forçou um sorriso modesto. Esta noite, gostaria de lhes mostrar exatamente o que aconteceu, porque às vezes as imagens falam mais alto que as palavras. Ele fez um sinal quase imperceptível para Barros, que estava na parte de trás do salão. As luzes principais diminuíram e as enormes telas de alta definição que ele havia mandado instalar ganharam vida, banhando o salão em uma luz fria e azul.
O coração de Adriana começou a bater descontroladamente. Algo estava terrivelmente errado. A primeira gravação começou. A imagem era da câmera de segurança da piscina, nítida e clara. A multidão assistiu em silêncio à cena da festa, a queda de Lucas na água. Gritos de espanto soaram pelo salão quando eles se viram, em tela grande, congelados, sacando seus celulares. Então eles viram Rosa, a faxineira, um borrão de movimento e propósito mergulhando na água. Assistiram, hipnotizados, ao resgate, à reanimação. A sala estava em um silêncio chocado. A admiração de Rosa, misturada com a vergonha de sua própria inação. Quando o vídeo terminou, ninguém aplaudiu. Eles apenas olhavam, atordoados, para Adriana, cuja versão heróica dos fatos acabara de ser publicamente desmentida da forma mais devastadora possível. O rosto de Adriana estava branco como um fantasma. Ela olhava para a tela, depois para Felipe, o pânico e a fúria lutando em seus olhos. "Felipe, o que é isso?" Ela sibilou, mas sua voz foi abafada pelo som do microfone. "Impressionante, não é?" disse Felipe para a multidão, a voz calma, mas cortante. "A coragem de uma estranha, uma mulher que arriscou tudo sem hesitar." Ele fez uma pausa. "Mas a história não termina aí, porque depois que o herói faz seu trabalho, os vilões muitas vezes tentam reescrever a história." Ele fez outro sinal para Barros. Uma nova gravação apareceu nas telas, desta vez do terraço. O vídeo mostrava a Adriana, em close, pegando a carteira do convidado e a colocando no avental de Rosa. Se o primeiro vídeo causou choque, o segundo causou uma onda de repulsa audível. A multidão gemeu coletivamente. A malícia do ato, a crueldade calculada, era inegável. Eles estavam testemunhando não apenas uma mentira, mas a armação de uma heroína, um ato de depravação que ia além de qualquer coisa que pudessem imaginar. A humilhação de Adriana era agora total, absoluta. Ela não era apenas uma covarde, era uma vilã. Os sussurros se transformaram em acusações abertas. Os olhares de admiração que ela tanto cobiçava se tornaram olhares de puro desprezo. Seu mundo, construído sobre um pedestal de aparências, desmoronou em tempo real, em frente à mesma audiência que ela tentara desesperadamente impressionar. Em um ato final de instinto de sobrevivência, Adriana se virou para fugir. Ela tentou correr em direção a uma saída lateral, para escapar daquele pesadelo público. Mas, como Felipe havia planejado, 2 seguranças se materializaram silenciosamente, bloqueando seu caminho. Ela estava encurralada, uma rainha deposta em seu próprio baile. Ela olhou para Felipe, os olhos cheios de um ódio animal. Ele a encarou do palco, o rosto impassível, e ergueu o microfone uma última vez. A vingança dele não era sobre gritar, era sobre a exposição fria e metódica da verdade. Ele a estava destruindo com a mesma arma que ela usara contra Rosa, a humilhação pública. "Adriana", disse ele, a voz ecoando pelo salão agora mortalmente silencioso. "Nosso casamento, nosso noivado, qualquer que seja o nome que você queira dar a este arranjo, acabou." Cada palavra era um prego no caixão de sua vida social. "Em frente a todas as pessoas cuja opinião você tanto valoriza, eu digo que você não é mais bem-vinda em minha casa ou em minha vida. Sua presença aqui esta noite terminou." A execução foi completa. Ele se virou para Barros, que assentiu, e com seu outro guarda aproximou-se de Adriana. Com uma firmeza que não permitia resistência, eles a escoltaram para fora do salão de baile, passando por fileiras de convidados que se afastavam dela como se ela estivesse doente. A porta se fechou atrás dela e um silêncio atordoado permaneceu. Felipe, no entanto, não havia terminado. Ele se virou para a multidão, o rosto agora perdendo a dureza, mostrando um vislumbre da dor e da determinação por baixo. "Esta noite, porém, não é sobre punição", disse ele, a voz ganhando um novo calor. "É sobre justiça.
E é sobre honrar o verdadeiro heroísmo. Ele respirou fundo, preparando-se para o verdadeiro propósito daquela noite. Ele não havia reunido a elite da cidade apenas para testemunhar a queda de uma mulher. Ele os havia reunido para testemunhar a ascensão de outra e a redenção de si mesmo. Com Adriana expulsa e a verdade exposta, um silêncio chocado pairava sobre o salão de baile. Felipe permaneceu no palco, o rosto uma mistura de dor, alívio e uma determinação recém-descoberta. Ele não havia terminado. A punição de Adriana fora apenas o prelúdio. A verdadeira mensagem daquela noite ainda precisava ser entregue. Ele se virou para a multidão que o observava com uma atenção que beirava o hipnótico. Peço desculpas por transformar uma noite de caridade em um drama pessoal, disse ele, a voz firme. Mas o que aconteceu nesta casa é um reflexo de uma verdade maior. Uma verdade sobre o que realmente valorizamos. A imagem ou o caráter, a aparência ou a ação. Suas palavras eram uma acusação silenciosa a muitos na plateia que, como sua ex-noiva, viviam em um mundo de superficialidades. Ele estava prestes a lhes mostrar o que ele agora valorizava. Muitos de vocês sabem que perdi minha primeira esposa, Helena, há alguns anos, continuou Felipe, a voz agora mais suave, mais pessoal. O que poucos sabem é que a perdi no parto. Desde então, a alegria de uma nova vida sempre esteve para mim entrelaçada com a dor da perda. E eu me fechei. Ele se abriu para a multidão, mostrando uma vulnerabilidade que era o antídoto para a masculinidade tóxica e o poder frio que muitos ali representavam. A injustiça que testemunhamos esta noite contra uma jovem e seu filho ainda não nascido me despertou de um longo sono. Lembrou-me que não posso honrar a memória de minha esposa me escondendo do mundo, mas sim usando os recursos que tenho para proteger aqueles que ela, com seu imenso coração, certamente protegeria. A emoção em sua voz era genuína, e a plateia sentiu isso. Por essa razão, esta noite marca o lançamento oficial da Fundação Helena Medeiros, anunciou ele. O logotipo da fundação apareceu nas telas gigantes, um design elegante com uma única rosa. Uma organização dedicada a apoiar mulheres, especialmente mães solteiras e gestantes, em situação de vulnerabilidade. Ofereceremos moradia, apoio legal, cuidado e, acima de tudo, a dignidade que lhes é tão frequentemente negada. Um aplauso começou, hesitante no início, mas depois crescendo em força. Felipe estava fazendo mais do que doar dinheiro. Estava transformando sua dor pessoal em uma missão pública, um ato de alquimia emocional que ressoou profundamente com todos na sala. Ele estava criando um legado que ia além de prédios e ações, um legado de compaixão. Então, ele fez algo que chocou a todos ainda mais. A inspiração para esta fundação e sua primeira beneficiária está conosco esta noite. Gostaria de chamar ao palco a mulher cuja integridade e decência, em face da crueldade, me lembraram do que realmente importa. Ele fez uma pausa, os olhos varrendo a sala até encontrar a porta lateral. Por favor, deem as boas-vindas a Rosa. Um murmúrio percorreu a multidão. A faxineira, a heroína do vídeo. Do lado do salão, uma porta se abriu. Barros, o chefe de segurança, entrou escoltando gentilmente uma Rosa visivelmente chocada e sobrecarregada. Ela usava um vestido simples, mas elegante, que a equipe da mansão, em um ato de solidariedade, a ajudara a conseguir. Ela caminhou em direção ao palco, os olhos de centenas de pessoas sobre ela, não com pena, mas com uma nova admiração. Lúcia subiu ao palco, as pernas tremendo, sentindo-se pequena sob as luzes brilhantes. Felipe a encontrou, pegando sua mão com uma gentileza e um respeito que a surpreenderam. Ele a virou para a multidão e depois se dirigiu a ela, a voz amplificada pelo microfone, mas a mensagem sendo íntima e pessoal. Rosa. Na frente de todos,
Eu peço perdão. Perdão pela crueldade que você sofreu sob meu teto e perdão por minha própria cegueira, que permitiu que isso acontecesse. Sua honestidade e sua força são uma inspiração. Ele então se virou para a audiência. A história de Rosa, de salvar a vida de meu filho, apenas para ser humilhada, acusada de roubo e demitida, é o motivo pelo qual esta fundação existe. Para garantir que nenhuma outra mulher em sua posição tenha que enfrentar a escuridão sozinha. Portanto, o primeiro ato oficial da Fundação Helena Medeiros é retificar essa terrível injustiça, anunciou Felipe, a voz ressoando com poder e convicção. A partir de amanhã, a senhora Rosa será a proprietária de uma casa nova, totalmente mobiliada e paga, em um bairro seguro, onde poderá criar seu filho em paz e com segurança. Um grito de espanto e alegria percorreu a multidão. Lúcia levou a mão à boca, as lágrimas que ela segurava finalmente escorrendo por seu rosto, mas desta vez eram lágrimas de incredulidade e alívio avassalador. Além disso, continuou Felipe, a voz embargada pela emoção, a Fundação está estabelecendo um fundo fiduciário para a educação completa de seu filho, da pré-escola à universidade. Seu futuro está garantido. O salão explodiu em um aplauso estrondoso, mas Felipe não havia terminado. Ele sabia que a caridade por si só não era suficiente para pagar a dívida que sentia. A verdadeira restituição exigia algo mais valioso do que dinheiro. Exigia confiança. Ele se virou para Rosa, o barulho dos aplausos diminuindo para um silêncio expectante. Rosa, o que você fez por meu filho não foi um trabalho. Foi um ato de amor e coragem. E é por isso que o que vou lhe oferecer agora não é caridade, é um cargo, uma posição de imensa responsabilidade. Os convidados se inclinaram para a frente curiosos. O que mais ele poderia fazer? A oferta já parecia inacreditavelmente generosa. Felipe respirou fundo, prestes a fazer a proposta mais importante de sua vida. Eu confiei no status, nas aparências e nas recomendações para cuidar do meu filho e quase o perdi 2 vezes, uma na água e outra para a crueldade silenciosa. Disse ele, a voz cheia de... A única pessoa que demonstrou o cuidado, a coragem e o caráter necessários para realmente zelar por ele foi você. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Portanto, eu gostaria de lhe oferecer o cargo de chefe da equipe de bem-estar de Lucas. Com um salário de executivo, moradia permanente na propriedade, se assim desejar, e autoridade total sobre suas necessidades. Eu não estou lhe oferecendo um emprego de babá. Estou lhe pedindo para ser a guardiã do futuro do meu filho, porque eu não confio em mais ninguém no mundo para fazer isso. A oferta pairou no ar, mais chocante do que a demissão de Adriana. Ele não estava apenas recompensando uma faxineira. Estava quebrando todas as barreiras sociais, promovendo a mulher invisível à posição de maior confiança em sua vida pessoal. Era uma revolução silenciosa, um ato que desafiava todas as convenções daquele salão. Rosa ficou ali, de pé, completamente sem palavras, o peso e a honra da oferta quase a derrubando. O público, após um momento de choque, pareceu entender a profundidade do gesto. O aplauso que se seguiu foi ainda mais forte, uma ovação de pé, não apenas para o milionário generoso, mas para a faxineira, que com um único ato de coragem havia se tornado a pessoa mais poderosa da sala. Meses depois, a vida havia encontrado um novo e pacífico ritmo. Lúcia, ou melhor, Rosa, estava em sua nova casa. Um lugar pequeno, mas ensolarado, com um pequeno jardim nos fundos, onde seu filho pequeno brincava na grama. Ela aceitara a casa, mas recusara o cargo executivo, optando por um acordo mais simples. Ela era a cuidadora de Lucas, sua amiga, sua protetora. Ela havia encontrado a segurança que tanto sonhara, não através de uma fortuna, mas através do respeito e da confiança que conquistara.
A paz em sua vida era palpável. O desespero e o medo eram memórias distantes, substituídos por uma sensação de segurança e pertencimento que ela nunca havia conhecido. A prova de que a bondade, às vezes, é recompensada de formas inesperadas. Felipe, por sua vez, era um homem transformado. Ele aprendeu a deixar o escritório mais cedo, a desligar o celular durante o jantar, a estar presente. Ele passava as tardes no jardim com Lucas e Rosa, reaprendendo a ser pai. A presença calma e a sabedoria simples de Rosa o guiavam, ensinando-o a se conectar com seu filho de uma forma que ele havia esquecido. Eles não eram um casal, mas formavam uma família, uma unidade incomum, construída sobre as cinzas de uma tragédia e forjada na coragem e na confiança mútua. A mansão, antes um mausoléu frio, agora ecoava com as risadas de uma criança e a conversa tranquila de dois adultos que haviam encontrado um no outro uma forma de cura. A cena final, no entanto, acontece longe da casa ensolarada de Rosa e do jardim tranquilo de Felipe. Em um escritório de advocacia escuro e caro, com paredes forradas de livros de direito que pareciam ameaçadores, Adriana, o rosto não mais radiante, mas endurecido pelo ódio e pela humilhação, senta-se em frente a um advogado de reputação duvidosa. Ela não estava mais vestida com alta costura, mas com um terninho sóbrio, a nova fantasia de vítima preocupada. Ela desliza uma pasta grossa sobre a mesa polida. Eu estive casada com Felipe por 2 anos, diz ela, a voz um silvo venenoso. Eu sei de tudo. Seus negócios, seus inimigos, sua instabilidade emocional desde a morte de sua primeira esposa. O advogado folheia o dossiê, os olhos brilhando com a promessa de um escândalo monumental e de honorários astronômicos. O que você quer, senhora? Pergunta ele, já sentindo o cheiro de sangue e dinheiro. Adriana sorri, um gesto feio e sem alegria que não alcança seus olhos. Eu quero justiça para o meu enteado. A mentira é dita com uma convicção arrepiante. Felipe, em seu estado de luto instável, colocou a criança, que necessita de cuidados especializados, sob a responsabilidade de uma faxineira sem treinamento e com um passado questionável. Isso é negligência. Eu estou preocupada com o bem-estar de Lucas. Eu quero a guarda dele. A ameaça era clara. A guerra não havia terminado. Estava apenas entrando em uma nova fase, mais suja e mais pública. E você, acredita que um ato de justiça pode realmente apagar uma injustiça ou apenas cria um novo campo de batalha? Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a com aqueles que acreditam que a verdadeira força está em proteger os indefesos.